Fala pessoal, beleza? Professor Elias de novo na área para mais uma aula de gastronomia. E o tema da aula de hoje é sobre espessantes. Então, nas aulas anteriores, nós estamos falando sobre bases de cozinha, tá? Em especial fundos e caldos, tá? Então, já que você está com caldo pronto, está com fundo pronto, e agora a gente precisa espessá-lo. Que tipo de espessante eu utilizo? Utilizo um espessante natural? Utilizo um espessante elaborado? Utilizo uma gelatina? Utilizo um roux? Utilizo um beurre manière? Que tipo de espessante eu posso utilizar para espessar o meu fundo ou caldo ou a minha produção culinária? Então, se a sua dúvida é essa, fique aqui comigo que esse é o tema da aula de hoje. Mas antes disso, vamos rodar aqui a vinheta, tá? A aula de hoje, o tema é espessantes. Então vamos nessa. Então, pessoal, beleza? Então vamos nessa, que o tema da aula é espessantes. Então vamos para cá, vamos produzir aqui na aula de espessantes, beleza? Então vamos aqui. Então, feito os caldos, tá? O seu caldo está pronto, tá? E aí sempre a gente tem dúvida de que tipo de espessante a gente vai utilizar, tá? Se vai ser um espessante natural, se eu vou ligar com uma batata, com um inhame, com um aipim, com farinha de mandioca, certo? Que tipo de espessante eu vou utilizar? Então eu posso utilizar uma ligação por amido, certo? Com roux, com farinha de trigo, posso utilizar um beurre manière, que é uma ligação com amido de milho e manteiga. Então, que tipo de espessante eu vou utilizar? Posso utilizar também creme de leite e manteiga, que é uma liga fina. Então, essa é a dúvida que paira na cabeça de muitos cozinheiros. Então, se essa é a sua dúvida, então vamos para cá que nós vamos trabalhar hoje os tipos de espessantes mais utilizados na cozinha, tá? Então, vamos nessa. Opa, deixa eu retornar aqui, que entrou aqui uma arte diferente, certo? Para a gente trabalhar aqui, não é essa. A arte é essa de cá. Espessante, esse de cá. Beleza? Então, vamos nessa. Então, primeiro a gente tem que entender que eles servem exatamente para engrossar os líquidos, tá? Então, é importante. Então, a gente fez o caldo está pronto, a gente precisa engrossar ou encorpar. Então, na primeira classificação, eles podem ser naturais ou podem ser elaborados, tá? Então, nós vamos trabalhar hoje, agora, nesse momento aqui, os espessantes naturais. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui ovos inteiros ou gemas. Eles também servem como espessantes. Lembra do macarrão à carbonara, por exemplo, a gente utiliza gemas. Então, a gente utiliza para espessar o molho, certo? Na cozinha baiana, por exemplo, nós temos aqui a famosa galinha de cabidela, que é utilizada sangue para espessar. O sangue é um espessante natural, certo? Então nós temos também ovas de lagosta, ovas de crustáceos também nós vamos utilizar como ligações. E outras ligações, qualquer ingrediente amidoado, certo? Qualquer ingrediente amidoado você pode utilizar para espessar. Então, desde batata, certo? Batata, cará, inhame, certo? Aipim, abóbora, qualquer ingrediente natural, certo? Que seja amidoado, você pode utilizar para ligar a sua preparação culinária. Por exemplo, aqui na cozinha baiana, nós temos o caldo de sururu, que normalmente nós engrossamos pode ser engrossado com aipim, há quem gosta de engrossar com aipim, há quem goste de engrossar com abóbora, há quem goste de engrossar com farinha de mandioca. São ingredientes naturais. Então, importante, seja qual for o espessante que você utilize, todos esses que eu acabei de citar são ingredientes, são espessantes naturais. Então, vamos agora para os espessantes
as ligações elaboradas, beleza? Então, as ligações elaboradas são exatamente as ligações que a gente vai utilizar creme de leite, certo? Creme de leite. Opa, deixa eu voltar aqui. Perfeito. As ligações elaboradas, você vai utilizar creme de leite e a famosa liga fina, mais manteiga, certo? Você que gosta aí de utilizar manteiga, certo? Essa é a famosa liga fina, certo? Por exemplo, você finalizou um ensopado ou tem um rosti, lembra? Rostis são exatamente sobra de outras preparações. Então você entra com creme de leite, coloca manteiga. Essa é uma parte que você está espessando, mas também está utilizando o que a gente chama de liga fina, certo? Creme de leite e gelatina. Veja também essa arte aqui. A gelatina também faz parte, ela liga. Então é uma liga, certo? A gelatina pode ser as gelatinas feita com ossos, né? Aquela em pó, e a gelatina natural, que é o agar-agar. Então, se você é vegano, vai utilizar o agar-agar, que tem 10 vezes mais poder de gelatinização do que aquela gelatina que a gente utiliza de pacotinho, que é a gelatina feita com ossos. Então, veja aqui nessa arte, você tem aqui um molho de cogumelo sendo espessado com um creme de leite e provavelmente finalizado com manteiga, que faz parte da nossa liga fina. Então, beleza? Então, as ligações podem ser naturais ou podem ser elaboradas. Então, sigamos nas ligações. Vamos nessa. E agora nós temos aqui, chegamos nas ligações por amido. Deixa eu ver aqui como é que está aqui. As ligações por amido. Certo? Então, perfeitamente, vamos para aqui, ligações por amido. Então, a primeira ligação por amido, gente, a gente vai chamar de RU, certo? RU. Nada mais é do que manteiga e farinha de trigo. Essa ligação você utilizou no molho bechamel, você utiliza no molho velouté, você utiliza para ligar. A ligação com RU é a ligação do quente, e aí você já anota. Você já anota aí do quente para o quente. Então, o líquido está quente, que você está trabalhando, certo? E esse roux, ele vai ao fogo. Essa manteiga e farinha vai exatamente ao fogo. Veja aqui a classificação dele. Para cozinhar levemente a farinha e a manteiga. Certo? Mas, professor, qual é o tipo de ponto que eu vou utilizar? Beleza, então para molhos de base clara, nós temos o roux branco. É esse aqui, esse primeiro aqui, ó. Veja comigo na arte, é esse primeiro. Então, o molho bechamel vai utilizar roux claro. O que quer dizer isso? É o tempo que eu vou expor esse alimento, certo? Ao fogo. Então, é rápido, certo? Então, mais um pouquinho, nós temos aqui, ó, o roux amarelo, que são o roux utilizado, por exemplo, para um molho básico chamado velouté, certo? Ó, deixei mais um pouquinho na panela, certo? No fogo, e ele agora está um roux amarelo. Vai ser utilizado aqui, posso utilizar para ave, posso utilizar para peixe, certo? É um roux amarelo, certo? Para molhos de base escura, obviamente, veja, eu tenho esse aqui que é um roux brown ou roux marrom, certo? Aquele molho demi-glace ou molho espanhol vai utilizar esse molho, esse roux, certo? Manteiga e farinha de trigo nessa tonalidade. Você não pode utilizar o roux marrom, por exemplo, para molhos de base clara. Você vai escurecer o molho, certo? Então você precisa utilizar cada roux, certo? Cozinhá-lo num ponto para cada tipo de preparação. Então, molhos à base de carne, por exemplo, vai utilizar o roux escuro, certo? Ou roux marrom. E aqui, por último, nós temos o roux, que nós não utilizamos muito na cozinha brasileira, que é o roux negro, ou roux da cozinha creole, certo? Cozinha creole,
certo? Da cozinha mexicana. Nós não vamos utilizar aqui da cozinha das Américas, porque esse roux, ele amarga as preparações. Então, nós ficamos com esses três, certo? Mas se você for fazer, por exemplo, um molho demi-glace e quiser deixar o seu roux nesse tom mais acastanhado, você pode, porque é um molho mais potente. Então, importante. Então, recomendando aqui, resumindo para você, o roux é uma ligação do quente para o quente. Então, o líquido está quente, certo? E o roux está no fogo, certo? Mas, professor, tem uma outra ligação, que é uma ligação a frio. Ou seja, do frio, do frio para o quente. E aí eu vou chamar essa ligação de beurre manière. Beurre manière é uma manteiga branca na livre tradução, certo? É uma manteiga de amido, ou seja, amido e manteiga. Aliás, qual é a proporção? Sempre 1 para 1. 1 para 1. Uma parte de manteiga para uma parte de amido. Vamos aqui. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, se eu coloco aqui 20 gramas de amido, vou colocar também 20 gramas de manteiga, certo? Então, é sempre 1 para 1. Feito essa misturinha, ela vai ficar exatamente como essa arte aqui, ó. Ó como ela está ficando. É uma manteiguinha que você utiliza em ligações. É uma manteiga e ela vai ficar no frio. É uma ligação do frio para o quente. E aí eu quero chamar a sua atenção que a ligação beurre manière não é para você ligar grandes quantidades de fundos. É uma ligação para você fazer pouca, certo? Uma ligação para você finalizar. Você tem aqui uns cogumelos, está salteando os cogumelos, colocou um caldo maravilhoso de cogumelo, mas quer dar aquela untuosidade. E aí você pega um pouquinho dessa manteiga aqui, ó. Pega um pouquinho dessa manteiga aqui maravilhosa, que ela já tem amido, então o amido vai espessar o molho e a manteiga vai dar brilho. Por que eu não utilizo no beurre manière farinha de trigo? Primeiro porque o amido tem 10 vezes mais poder de gelatinização do que a farinha de trigo. E ele é mais fino, certo? Dissolve com maior facilidade, certo? E vai ficar um molho maravilhoso rapidinho. Então, para menores quantidades, beurre manière você vai utilizar, tá? Quero falar para você que o beurre manière também você utiliza na confeitaria, certo? A gente também utiliza na confeitaria em algumas bases. Por exemplo, você quer espessar um creme rapidamente, o que é que você vai usar? Ao invés de colocar o amido por cima, você utiliza manteiga e amido, uma manteiguinha com amido, espessa rapidamente. E por último, mas não menos importante, na área aqui das ligações, nós temos cingir, certo? É exatamente quando você está puxando ali o seu mirepoix, refogando os seus ossos, você vai salpicar um pouco de farinha em cima dessa preparação, refogar e lá na frente colocar água, colocar o vinho. Lá na frente a sua base já vai ter uma certa untuosidade, certo? Importante você utilizar isso. Então, gente, essa é a nossa aula sobre espessantes, tá? Seja qual for o tipo de espessante que você utilize, seja a ligação natural, ou a ligação elaborada, ou a ligação por amido, que pode ser quente. Quente eu vou chamar roux, que é do quente para o quente. Do frio para o quente eu vou chamar de beurre manière, mas esse é para pouca quantidade, certo? Rapidamente você resolve esse seu problema, tá? Toda cozinha profissional é interessante que você tenha o beurre manière num potinho, sempre na geladeira. Você quer ligar alguma coisa rapidamente, não precisa de 2 panelas. Você precisa de uma só. A mesma panela que você está trabalhando para espessar um caldo, uma sopa, um molho, você utiliza o beurre manière e rapidamente você resolve o seu problema, certo? Então, maravilha! Então, essa é a nossa aula de espessantes, tá? Então, se você está gostando, gente, aqui do canal do professor, então fique aqui comigo, Comida e Cozinha. Eu vou estar colocando mais vídeo aqui sobre as aulas que eu vou estar ministrando. Vou abrir aqui uma sessão só de aula de cozinha contemporânea. Então, você que é amante da cozinha moderna, que gosta de comida, gosta de cozinha contemporânea, já fica aqui comigo. Então, fortalece
esse canal, deixa seu like aí, deixa seu comentário aí, qual tipo de espessante você utiliza nas suas preparações culinárias. Então, fica aí comigo, vamos cozinhar, até a próxima!